E agora, então, os ovos com Verônica Silva. Ovos de tudo quanto é jeito, Vê? De tudo quanto é jeito. A gente já trouxe aqui caipira, de chocolate, hoje eu tô trazendo os branquinhos. Que eu não sei se tem um nome específico, né? Mas são aqueles ovos de casca branca. Vamos começar. Vamos lá. Eu vou trabalhar com o nosso stencil, né? Que vem naquele kit que eu fiz junto em parceria com o Vitrine, o Arte na Cozinha. Uhum. E aí nós temos até na bancada alguns exemplos dos ovos que nós usamos para fazer. Nós usamos o mesmo stencil para fazer exemplos diferentes, né? Uhum. Então, hoje eu vou fazer aquele mais branquinho, só que eu vou fazer o quebradinho, porque eu já ensinei bastante a gente a preencher os inteiros. Então, eu falei, bom, vou levar um quebradinho, né, aquele que tá quebrado, e a gente vai fazer até uma gema dentro dele. Nossa! Vamos lá! Todo mundo hoje vai ter vontade de comer ovo. Ó, aqui eu já adiantei, tá? Depois eu vou explicar esses passos, eu vou explicar passo a passo do que eu faço quando eu trabalho com stencil. Então, o que eu faço? Primeiro, eu posiciono onde eu desejo o stencil, com uma cor que é mais ou menos neutra, que poderia ser, por exemplo, para uma sombra. Aqui, por exemplo, eu usei muito o cinza para fazer as sombras do nosso ovo. Então, como eu usei o cinza para fazer a sombra do ovo, eu pude usar um pouquinho do nosso hortênsia para fazer as sombras do desenho, tá? Então, eu sempre vou analisar mais ou menos que cor que eu quero de sombra e aí eu uso para fazer o desenho. Para que eu faço isso? Para poder saber mais ou menos, é como se eu estivesse riscando com stencil. Então, eu venho aqui, ó, e dou uma riscadinha com stencil, ó. Só o formato que eu quero. Eu não vou terminar, porque nós não vamos pintar essa parte hoje. É só para saber, para mostrar mesmo, ó. E aí, eu sei que aqui vai ter outro elemento, tá? Então, foi isso que eu fiz com um ovo, ó. Posicionei aqui, veja que eu sempre falo isso, gente, que é importante. Tentem não trabalhar com stencil só no formato do stencil. Por quê? Porque se você trabalhar com ele em vários formatos, o que vem originalmente nele e outros formatos, você vai ter um stencil que dá para fazer inúmeras combinações. Então aqui, por exemplo, ó, fiz esse ovo aqui e pode ver que o outro ovo tá numa posição diferente. Como eu queria que ele ficasse mais certinho assim, né, posicionado, então eu peguei e virei o stencil, ó, e fiz aqui deitadinho, tá bom? Perfeito, perfeito. Vamos pegar agora bastante. Exatamente. Bastante, pode perfeito. variar muito. Agora a gente vai pegar o branco. Deixa eu pôr um pouquinho mais na tampinha. Nós vamos preencher. Então, assim, pintando o tecido colorido. Vê, antes de pintar o tecido colorido, você põe alguma base? Eu, Verônica, não, tá? Tem artesãos que põem uma base como branco ou alguma cor metalizada, ou de repente a misturinha de incolor com aquarela, mas eu prefiro trabalhar direto no tecido. Ok. Cada artesão tem a sua técnica e todas as técnicas são válidas, tá? Aqui eu vou pegar o branco com um pouquinho de preto, ó. Até tirar o excesso, porque a gente vai misturar um pouco do cinza. Tá vendo, ó? E aí eu vou começar fazendo essa parte da casquinha. De dentro, olha a importância de eu ter riscado antes. Por quê? Porque eu já sei onde vai ser a parte externa da minha casca, ó. E eu também já sei onde é a parte interna. Então, eu venho começando pela parte interna. Posiciono, e aí eu venho aqui, perto da onde eu quero uma sombrinha, e vou colocar um pouquinho de nada. Tá vendo, ó? Vou colocar um pouquinho de nada de cinza, tá? Movimentos circulares. E aí, com o mesmo pincel, eu vou pegar o branco e vou fazer batidinhas aqui em cima. E embaixo, né, perto do cinza, movimentos circulares. Por que eu preferi fazer batidinha aqui em cima? Porque é bem serrilhadinho, ó, vou mudar a posição pra gente ver. É cheio de ondinhas, e aí pra eu não borrar dentro, eu prefiro fazer batidinhas, tá? Fiz a primeira demão. O que a gente vai fazer agora? Vai pegar a outra parte da casca, a parte externa da casca, posicionar aqui, e aí eu vou vir com o branco puro. Não precisa tirar muito excesso, porque eu tô preenchendo e eu vou começar sempre de fora pra dentro, ó. Aqui fora e vou entrando. Aqui eu posso fazer movimentos circulares. Por que eu começo de fora pra dentro? Se tiver muito excesso de tinta, ele já fica aqui, ó, no meu stencil, certo? Ele fica aqui nesse stencil e aí não vai atrapalhar a pintura, ó. Vou levantar, ó. Já dá pra gente ver, né, uma sobreposição. A parte interna e a parte externa, sensacional, certo? Bom, quando eu tô pintando o tecido colorido, eu uso a cor do tecido pra fazer as sombras. O que isso significa? Significa que aqui ele não tá branco como eu gostaria. Então, o que eu vou fazer?
De novo, por que eu não vou voltar nesse? Porque ele tá molhadinho, eu tenho que esperar secar pra fazer a próxima. Então espera ele secar. Tá. Bom, por que eu falei que é importante secar? Como eu disse, eu costumo usar a tinta e a cor do tecido para fazer a sombra. Então eu faço, quando o tecido é colorido escuro, a gente faz uma demão, espera secar e aí vem dando os efeitos, tá? Então a primeira demão preenche tudo, as próximas demãos a gente vai fazendo os efeitos já, tá bom? Então aqui, por exemplo, essa casca, ela tá meio amarelada, meio acinzentada. O que a gente vai fazer com ela? Vou aproximar de novo, né, reposicionar. Vou pegar um pincel aqui. Gente, na casa de vocês, podem lavar o pincel, secar e usar o mesmo pincel. Aqui a gente traz vários para não precisar ficar lavando e secando, tá? Vou pegar aqui um pouquinho de tinta branca, tirar o excesso no pratinho. E aí, ó, eu vou vir deixando mais branco os lugares onde eu quero que fique mais branco. Então, eu venho aqui, tiro o excesso e vou, ó, com movimentos circulares, deixando onde eu quero que fique mais forte, mais branco, tá? Ele é de sobreposição? Ele é de sobreposição, Sobreposição, exatamente. Né? E ele tem a numeração certinho, né? Pra quem não conseguir, assim, seguir qual é a ordem do desenho, dá pra seguir pela numeração. Vou pegar um pouquinho do preto lá com o branco pra fazer aquele cinza. Venho aqui, vou até tirar mais o excesso. Venho aqui antes de chegar no risco, ó, e vou fazer aquela minha sombrinha que eu comento com vocês. Toda vez que eu tenho um item arredondado, eu faço uma sombrinha antes de chegar, ó, no final dele, tá vendo? Pra poder dar mais... Entendi. Quer dizer, antes de chegar, quer dizer, a margenzinha dele mantém a cor original. Exatamente, tá? Aqui, de novo, fiz essa parte, vou posicionar aqui, ó, a parte interna. Esse pedaço aqui eu quero que permaneça escuro. E aí, o outro pedaço eu vou pegar o branco e vou deixar mais claro, ó. Então, vamos lá. Tecido escuro, primeira camada, a gente preenche tudo. Segunda, e se necessário, terceira camada, a gente vai fazendo já o efeito, ó. Perfeito. Levantei o stencil, ó. Tá vendo? Eu já consigo dar um... Já fica bem mais aquele efeito de... Excelente. De sombra. Entendi direitinho. Vocês viram como é que ela colocou a sombra e deixou um pouquinho de branco? Porque isso traz um realismo, né, Vê? Exatamente. E eu queria dar uma dica também, ó, desse aqui que eu decidi inventar no desenho. Não tem um ovo sozinho aqui, tá vendo? E é o que eu disse, gente. Pega o stencil de vocês e criem vários desenhos a partir do mesmo stencil. Então, eu peguei aqui, ó, esse ovo maior, risquei essa parte aqui de cima, ó, preenchi sem chegar nessa bordinha. Depois, ó, risquei sem chegar nessa bordinha. E depois, eu só virei o stencil e risquei o final dele, tá vendo? Ó, tá? E aí, eu fiz um ovo complementar, tá bom? Um ovo Perfeito. Inteirinho. Tá. Bom, preenchi desse lado, agora eu vou com o que a gente chama de técnica mista. Ou seja, a gente usa o stencil, mas dá alguns toques à mão livre, né? Pra poder dar mais esse tom de realismo pro próprio stencil. Vou pegar aqui um pincel molinho, o branco, e vou forçar um pouco aqui, ó, essa luz. Por quê? Porque o pincel molinho, ele não esfrega a tinta. Então, eu consigo deixar as partes que eu quero com mais intensidade da cor, ó. Porque esse pincel mole, ele não é feito para entrar na trama do tecido. E aqui também, a mesma coisa, ó. Para reforçar o cinza. Tá vendo, ó? Como já deu uma diferença, né? Aí, ó lá, perfeito. Certo? E posso pegar um pouquinho de nada do preto e forçar com um pincel molinho também algumas dobrinhas aqui, ó. Aqui é o que eu chamo daquela sombra marcada, ou seja, ela não é muito espalhada, tá vendo? Eu só coloco ela e deixo, ó. Aqui, antes de eu fazer a gema, que é o que eu falei, né, que a gente gosta, né, de ver esses efeitos assim, gema e tal. Antes de eu pintar o ovo, a gente vai fazer a gema, mas eu vou explicar como eu desenhei aqui. Eu simplesmente peguei o pincel, um pouquinho de branco, ó, e fiz um arco aqui, tá? Só que vai ter gente que vai falar, não tem essa habilidade, eu não sei o tamanho do arco. De novo, ó, vem com o ovo, posiciona onde você quer e aí você risca aqui, ó.
certo? Certo. Só isso, tá? O que a gente vai fazer aqui? Eu vou preencher de amarelo ouro, ó, bastante tinta com pincel molinho. Por que com pincel molinho? Porque a gente já usou o cinza embaixo. Vê, eu não poderia ter deixado, então, sem preencher de amarelo? Até poderia, só que a gema, ela não é um amarelo forte, né? Tem algumas gemas que são um pouco translúcidas. Então, é isso que a gente tá fazendo aqui, ó. Então, eu venho e preencho tudo de amarelo, tá? Preenchi de amarelo, eu vou com um pouquinho de vermelho, junto com o amarelo no pincel, pra ficar meio alaranjado. E vou fazer aqui, ó, uns detalhes de sombra, ó. Também com o pincel molinho, tá? Que a gente chama de filamento suave. Uhum. Vou lavar meu pincel pra tirar esse tom mais avermelhado. Vou pegar o amarelo de novo, ó, e venho aqui sem alisar muito. O que isso significa, gente? Não é pra fazer isso aqui com o meu pincel, ó. Não tem necessidade de fazer isso com ele, tá vendo, ó, dobrar? Eu vou usar só a pontinha dele, ó, pra suavemente espalhar a tinta, tá? Mão bem leve. Mão bem leve. Bem levinha. E se eu quiser, posso reforçar um pouquinho os outros tons, tá? Aí, Claudinha, tem um ponto. Uma vez eu li em algum lugar, nos comentários das redes sociais, sua pintura ficou linda, mas não ficou igual, né? Assim, o passo a passo não ficou igual. Acho que você não deu o pulo do gato. Na verdade, é o seguinte, quando a gente pinta, por exemplo, a gente pintou um ovinho juntos, né? Uma casca do ovo, a metade, e ela já tá começando a escurecer um pouco. Se eu acho que ela tá muito escura, toda pintura realista, pelo menos na minha técnica, ela pede que você volte de novo depois de seco e dê alguns toques, tá? Principalmente com o branco. Por quê? Porque o branco, por falta de pigmentação, que é normal da coloração, que é normal da tinta, ela seca, quando ela seca, ela some um pouquinho. Então, você precisa repor. Entendi. Tá bom? Então, é importante. Tá. Então, toda vez que vocês olharem, assim, pra qualquer pintura aqui no Vida e falar assim, não ficou igual a pintura, porque às vezes, depois de seco, a gente tem que dar um retoque. E aqui ela tá fazendo em tempo real. Exatamente. E eu achei muito interessante porque a gema, ela traz um pouco desse alaranjado. Quer dizer, você colocando o vermelho, um tico, um pingo. Quase nada, em exato. cima do amarelo, deu essa coloração. Exatamente, com o amarelo ainda molhadinho. Perfeito. Tá? E aí aqui, ó, pra enfatizar mais a nossa gema, eu coloquei um pouquinho de branco em cima, ó, e vou espalhar, tá? Nessa parte interna, eu posso muito bem, depois da gema seca, voltar com o nosso stencil, assim, ó, voltar com o stencil e fazer a sombra e luz. Aqui, como eu consigo fazer manualmente, eu vou fazer manualmente, porque tá molhado ainda, tá? Então, eu vou pegar aqui um pouquinho do preto com o branco, e aí, ó, eu venho aqui e reforço as partes de sombra, ó. Ok? Ok. Mesma coisa, vou lavar o pincel e agora eu venho e vou reforçar um pouquinho as partes mais claras. Então, veja que eu ensinei duas formas. A gente pode fazer com o stencil, os detalhes, ou pode fazer à mão livre, tá? Técnica mista. Olha aí. Por que tudo isso? Porque eu tô esperando a gema secar para que a gente possa fazer a luz dela, tá? Enquanto isso, é bom a gente indicar, Claudinha, que as estampas do tecido, elas sempre vão combinando com o kit, que dá para fazer muitas variações. Como você tem aqui, por Exato. exemplo. Às vezes a estampa pode variar do que a gente anuncia aqui, porque depende muito, né, do que tem em estoque, etc, e também do fabricante. Mas é sempre pensado com muita qualidade, com muito carinho, e pensado exatamente, toda vez que a equipe vai mudar alguma estampa e falar, o fabricante não tem tal, eu posso usar tal? Eles sempre perguntam, e é tudo pensado por mim. Por isso que ficou lindo demais, que é tudo ornando, tudo combinando. Bom, o pulo do gato isso. agora. Agora a nossa luzinha, tinta na pontinha do pincel, vou pegar aqui, ó, só um pouquinho de branco e faço, ó, quase nada, porque como ela é bem brilhante, né, eu posso fazer bem marcadinho. Lembrando que depois de seco, eu reforço um pouquinho. Tá vendo? Entendi. Simples assim.